Mais uma videoaula hoje. Hoje a gente vai continuar falando ali dentro do pensamento evolucionista, só que a gente vai falar mais precisamente sobre a teoria moderna da evolução, tá? Lembra que eu falei para vocês que existiam 3 teorias que mereciam destaque dentro dessa questão do pensamento evolucionista? Então, aula passada a gente falou sobre os estudos de Lamarck, ou seja, sobre o lamarquismo, e sobre os estudos de Darwin, ou seja, sobre o darwinismo. Na aula de hoje a gente vai falar sobre o neodarwinismo. Mas antes da gente entrar nisso, vamos relembrar os conceitos de Darwin, né? O darwinismo, ou seja, lembrando, a gente tem o quê? 2 principais ideias na frente ali do pensamento evolucionista dele, que é a ideia da seleção natural, certo? Onde ele dizia que os indivíduos com características mais vantajosas, ou seja, aqueles mais bem adaptados ao ambiente, teriam mais chances de sobreviver e deixar descendentes, certo? Eles seriam selecionados pelas condições que os tornariam mais aptos a sobreviver e assim deixar descendentes. E outra ideia que foi defendida na teoria evolucionista de Darwin foi a ideia das relações de parentesco, na qual ele dizia que os seres vivos compartilhavam ancestrais comuns, ou seja, as espécies atuais elas se formariam através, a partir de espécies ancestrais, que foram gradativamente sendo selecionadas pelos ambientes. Certo, gente? Então a gente teria um ancestral comum com algumas espécies, como ele defendia que nós, seres humanos, teríamos ancestrais comuns com os macacos, orangotangos, chimpanzés e animais nessa frente. Tudo bem? Tranquilo? Então vamos lá. Agora sim, vamos começar a falar sobre o neodarwinismo. O neodarwinismo também é conhecido como teoria sintética da evolução ou teoria moderna da evolução. Tudo bem? E ele faz uma síntese entre as ideias evolucionistas de Darwin, por isso a gente relembrou um pouquinho o que Darwin propôs, tá? E com os conhecimentos atuais que a gente tem sobre a estrutura do DNA e o funcionamento dos genes, ou seja, a genética. Tudo bem? Então, assim, a teoria moderna da evolução, ela vai adicionar aos conceitos básicos da evolução os estudos atuais sobre biologia molecular, como, por exemplo, como eu já mencionei ali para vocês, a análise das moléculas de DNA e RNA, e dos genes e a elucidação dos genomas de alguns seres vivos. Então aqui eu só estou sendo um pouquinho mais específica. A teoria do neodarwinismo, a teoria moderna da evolução, ela vai justamente juntar as ideias que a gente tinha de evolução, principalmente baseado ali nos estudos de Darwin, que é o que a gente tem como aceito, que a gente tem essa noção de que a seleção natural e as relações de parentesco são algo que procede, mas Darwin ele não conseguiu explicar com o conhecimento que ele tinha na época, como as características eram transmitidas e como essas características de melhores hábitos, que tornavam os organismos melhores aptos ao ambiente, elas surgiam e nem como elas eram transmitidas. Por quê? Na época não se tinha o conhecimento de genética que a gente tem hoje. A questão da genética ela veio lá com Mendel, lembra que a gente conversou sobre os experimentos de Mendel com as ervilhas? Então, a ideia da genética ela começou a surgir a partir dali. E isso foi depois das ideias de Darwin. Então, veio o neodarwinismo combinando essas 2 coisas. E que é a teoria que a gente tem que explica a evolução hoje em dia. Tudo bem? Nessa concepção da evolução, diversos fatores eles atuam na variação das características entre os indivíduos de uma espécie. Como, por exemplo, mutação, recombinação gênica, migrações, deriva genética e a própria seleção natural, como a gente já conversou. Certo? Então, a gente vai falar especificamente sobre cada um desses fatores que podem influenciar na variabilidade genética, tá? Bom, vamos começar falando então sobre a mutação, que é um dos fatores que vão atuar ali sobre a variabilidade genética, tá? Então, mutações são o quê? São alterações na estrutura do DNA. E as mutações, elas podem ser maléficas, benéficas ou indiferentes. Ou seja, sendo indiferentes, elas estão ali presentes na gente, no organismo, mas elas não vão causar nenhum tipo de alteração. Elas só estão ali, mas não ocasionam nada, tudo bem? Bom, como eu falei para vocês, elas vão poder ser variadas. Então aqui a gente tem alguns exemplos sobre essas mutações. Por exemplo, mutações maléficas. Elas podem ser mutações que causam prejuízos ao organismo. Como, por exemplo, esse organismo não se desenvolver ou falecer antes mesmo do nascimento. Ou até mesmo elas podem causar algum tipo de doença genética. Já as mutações benéficas, elas podem resultar na expressão de uma característica que vai favorecer a sobrevivência do indivíduo. Ou seja, é uma característica que vai tornar esse indivíduo mais apto, melhor adaptado àquele determinado ambiente, de maneira que
ele vai conseguir sobreviver e deixar descendentes. Então aqui a gente está trabalhando dentro do contexto de quê? Seleção natural. Então a mutação pode favorecer a seleção natural daquele determinado indivíduo, de maneira que ele vai sobreviver e deixar descendentes. Que é toda a ideia que era baseada na teoria de Darwin, certo? Bom, como a gente falou, são as alterações no DNA, certo? Mas como é que isso acontece? Como é que as mutações ocorrem? O que acontece? Os genes, eles são segmentos organizados de DNA, certo? A gente viu isso. E eles codificam proteínas. E ainda assim, eles são responsáveis pela expressão das características de um indivíduo. A gente viu que no nosso gene está lá toda a nossa informação genética, tá? Bom, antes da divisão celular, o que acontece? A molécula de DNA, ela duplica. A gente viu isso, certo? Que a gente vai ter uma duplicação de material genético. E quando a gente duplica, teoricamente, a gente origina uma cópia exata da molécula anterior, certo? Só que quando por algum motivo isso não ocorre, ou seja, ocorre algum tipo de alteração nesse processo de duplicação, a cópia ela pode não sair tão perfeitinha, tão idêntica ao original. E é aí que a gente diz que aconteceu uma mutação, tá? Então, esse tipo de mutação, como a gente falou, pode ser benéfica, maléfica ou indiferente. Tranquilo? Então, outro fator que atua na variabilidade genética é o que a gente chama de recombinação gênica ou chamado crossing over, tá? A recombinação gênica faz os genes se distribuírem de formas diferentes nos cromossomos homólogos durante a formação dos gametas. Ou seja, na meiose. A gente viu que na meiose é onde a gente forma os gametas e que os gametas têm metade dos cromossomos das células somáticas, certo? Então, nesse processo, a recombinação gênica faz com que os genes se distribuam de forma diferente nos cromossomos homólogos. Tudo bem? Ou seja, a recombinação gênica, ela possibilita que os genes se combinem e se distribuam de forma diferente. Só para a gente lembrar, o que são cromossomos homólogos? São cromossomos que são pertencentes ao mesmo par, tá vendo? Eu tenho aqui, ó, cromossomos homólogos, na replicação que a gente conversou, que é onde pode acontecer lá uma mutação, a gente tem esses cromossomos duplicados, né? O DNA duplicado, na verdade. Então, a gente tem aqui cromossomos homólogos. Perfeito? São os cromossomos pertencentes ao mesmo par. E aí, o que acontece? Vamos olhar aqui. A gente tem aqui, ó, o cromossomo paterno duplicado e o cromossomo materno já duplicado. As cópias estão idênticas, perfeitas, sem problema nenhum, certo? E esses aqui são cromossomos homólogos, são cromossomos pertencentes ao mesmo par. Quando acontece um crossing over, uma recombinação gênica, ou também a gente chama de permutação entre os cromossomos, a gente faz uma combinação, eles se distribuem aqui de maneira diferente, tá vendo? Ó? Tem uma combinação entre o cromossomo do pai e o cromossomo da mãe, estão vendo? Então a gente chama de cromossomos recombinantes, tá vendo? Esse pedacinho aqui são os nossos cromossomos recombinantes e esse pedacinho aqui, ó, são os cromossomos que não são recombinantes. Então a gente tem uma variação. E essa variação ali, essa combinação e essa distribuição de forma diferente dos genes ali no cromossomo, dos cromossomos homólogos, é o que leva a essa variabilidade genética e é o que a gente chama de recombinação gênica ou crossing over, tá? Tranquilo? Então vamos lá. Preciso que vocês tenham só essa ideia que a gente pode ter essa recombinação. Na verdade, nem recombinação, a gente tem essa combinação entre os cromossomos homólogos, né, os genes dos cromossomos homólogos, e que isso pode ocasionar uma variabilidade genética. Tudo bem? Então, gente, vale ressaltar aqui que o processo de recombinação gênica, que ocorre nos cromossomos homólogos, lá na formação dos gametas, né, ele ocorre ao acaso. Então, a gente não pode prever em quais locais e em quais cromossomos isso vai acontecer. Mas é fato que, toda vez que esse fenômeno ocorre, verifica-se o aumento da variabilidade genética, tá? E por isso, esse é um fator muito importante, né, no mecanismo de evolução. Lembrando que a gente viu que a seleção natural é uma coisa que é aceita até agora, certo? E que para haver seleção natural é necessário ter o quê? Variabilidade genética e reproduções diferentes. Quando eu digo reproduções diferentes, o que eu estou me referindo? Pensa da seguinte forma, eu tenho dois indivíduos no ambiente, certo? Um é melhor adaptado para aquele ambiente, o outro não. O que não é tão bem adaptado pode ser que ele não sobreviva a ponto de se reproduzir e deixar descendentes. Enquanto o que é mais bem adaptado, ele tem mais chances de sobrevivência e de deixar descendentes.
Em relação à variabilidade genética, é necessário que eu tenha uma variabilidade, uma diferença nas características dos indivíduos, para que a gente possa ter um indivíduo que é melhor ou pior adaptado àquele determinado ambiente, para que a seleção natural ela possa acontecer, tá? Então, o neodarwinismo, ele vem explicando como ocorre essa variabilidade genética, quais são os fatores baseados ali nos nossos conceitos de genética, no estudo do DNA, do RNA e todo o conhecimento que a gente tem hoje. Ele vem tentando explicar quais são os fatores que podem acarretar nessa grande variabilidade genética. Tranquilo? Então, até então, a gente falou sobre as mutações e a gente falou sobre a recombinação gênica. Agora, a gente vai falar dessas duas coisas associadas. Ambos os processos, né, tanto a mutação quanto a recombinação, vão permitir essa maior variabilidade de quê? De genótipos possíveis na espécie. Então, eu vou ter uma maior variedade de genótipos, certo? Ou seja, eu vou aumentar a variabilidade genética nesses dois processos, o que vai possibilitar a existência de características diferentes entre os indivíduos, entre diferentes fenótipos ali, que é o que a gente... O fenótipo é o quê? É a expressão do genótipo mais a influência do ambiente, certo? E isso vai impactar diretamente sobre a seleção natural da espécie dentro do seu ambiente. Foi isso que eu acabei de falar pra vocês, tá? Eu só tô reforçando aqui, até pra vocês terem tudo escritinho, bonitinho, tudo bem? Bom, seguindo, a gente vai falar um pouquinho sobre as migrações. As migrações, elas compreendem a entrada de indivíduos diferentes em uma população, o que vai proporcionar a introdução de novos genes, tudo bem? Então, o que acontece? Quando a gente tem uma população e aí entra um indivíduo de um grupo populacional diferente, isso possibilita a introdução de novos genes e, consequentemente, eu vou gerar características que são diferenciadas das características já existentes naquela população, tudo bem? Então, um exemplo disso é quando eu pego um pólen e eu transporto esse pólen para outras flores, pássaros fugindo do inverno. Então, eles vão para outras regiões onde tem uma outra população e você acaba introduzindo novos genes, gerando novas características. Ou até mesmo pessoas se mudando para outras cidades, outros estados, outros países. Tudo bem? Tranquilo? O outro fator que a gente tem é o que a gente chama de deriva genética. O que acontece? A deriva genética ela corresponde a uma drástica alteração no número de indivíduos e, consequentemente, de genótipos e fenótipos de uma ou de várias espécies. E isso é ocasionado por fatores naturais e repentinos. Tudo bem? Um exemplo disso, tsunamis, queimadas, enchentes, terremotos, entre outros. Ou seja, tem esses fatores naturais e repentinos que podem levar à alteração drástica do número de indivíduos. Ou seja, eu vou reduzir ali os genótipos e fenótipos de uma ou de várias espécies. Tudo bem? E aí, por quê? Porque a gente reduziu drasticamente o número de indivíduos por conta desses fatores naturais ou repentinos, tá? E os sobreviventes dessa situação, geralmente, eles não são mais bem adaptados para aquele ambiente, certo? Então, isso já acarreta o quê? Uma alteração ali que vai ser levada em consideração na hora da seleção natural.